O que é idolatria? Você sabe me dizer onde ela começou? E no ser humano, onde ela primeiramente se inicia? Raquel praticou ou não idolatria? Fique conosco, estaremos conversando sobre esse e outros assuntos na nossa videoaula, está apenas começando. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. É um canal que tem por objetivo oferecer subsídios para as aulas das lições da CPAD. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, pois eu tenho certeza que de alguma forma poderá ajudar alguém que esteja precisando de algum subsídio para as suas videoaulas. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. É um trimestre onde nós estamos estudando sobre situações que aconteceram dentro da família e que nós temos que trazer para as nossas vidas, como diz em Romanos, que Romanos 15 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, os erros dos nossos pais nós não podemos cometer. Estou gravando aqui uma área aqui acima, no terraço aqui de casa, e se escutarem algum barulho aí diferente assim é porque talvez alguém fazendo alguma construção, alguma reforma, por aí vai. Mas vamos em frente. Bom, hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Ídolos na Família. O texto áureo encontra-se na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática encontra-se escrita desta forma: a adoração a ídolos implica a priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então aqui já é um resumo do que nós vamos estudar, que é a idolatria. Então já está bem adiantado aqui uma definição do que é e o que vem a ser idolatria. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos. O primeiro texto, Gênesis 31, versículo 17 ao 19, o versículo 33 ao 35, e o outro texto é Juízes, capítulo 17, versículo 1, depois o versículo 3 ao 5. Então nós vamos estudar nesta lição, que será ministrada nesse domingo, querendo Deus, no dia 23 de abril de 2023, na sala de aula, estaremos falando sobre um tema bastante polêmico que engloba a questão da idolatria. Será que idolatria é simplesmente dobrar-se diante de um ídolo? Será que esse ídolo ele pode ser outras coisas também? Bom, a lição ela vai tratar de dois fatos ocorridos. O primeiro é o episódio do furto dos ídolos praticado por Raquel, a esposa de Jacó. E o segundo caso vai tratar sobre a história de um efraimita chamado Mica, aonde ele, através das suas idolatrias, também mostra um quadro bastante grotesco da situação em que Israel estava vivendo na época dos juízes. Então, esses dois assuntos vai girar em torno da idolatria, os seus perigos e também as consequências para a família. Então, para nós podermos entrar no assunto, nós temos que fazer também uma recapitulação da vida de Jacó. Como nós vimos na lição de número 2, Esaú e Jacó, os dois irmãos gêmeos, eles têm uma briga e Jacó ele precisa fugir
Por quê? Porque, com toda certeza, se ele ficasse, ele seria morto pelo seu próprio irmão. Então, pelo conselho da sua mãe, Rebeca, ele foge então para a casa de algum parente, teria que ser para algum parente. Também lembrando que o próprio Esaú, ele tinha se aparentado com mulheres cananitas, e isso ele fez para implicar o seu pai. Então, para que Jacó não seguisse o mesmo exemplo do seu irmão e também preservando a sua vida, Rebeca pede para que Jacó ele fuja para a casa de um parente próximo que se chamava Labão. No meio do caminho, ele tem um encontro com o Senhor, no local onde ele mesmo coloca o nome de Betel, e naquele lugar Deus ele reafirma as promessas que teria feito a Abraão e a Isaac, o pai de Jacó, e que as mesmas promessas ele estava agora também reafirmando com Jacó. E ao chegar ali na casa de Labão, ele já tem um primeiro contato com Raquel. E devido a essa situação, eu acredito ali, como dizem, né, amor à primeira vista, eu creio que ele gostou daquela moça e foi levado ao conhecimento que esse homem tinha chegado, foi levado ao conhecimento de Labão, e ele então descobre que esse homem ele era um parente próximo ali, né, da casa de Isaac. Então ele chama aquele homem, aquele seu parente próximo também, Jacó, e ali ele recebe bem. Passado alguns tempos, ele se afeiçoa por Raquel, e ele então tem o desejo de poder estar se casando com Raquel. E Labão, um homem totalmente sem escrúpulos, podemos dizer dessa forma, né? Ele não era uma pessoa confiável. Ele vai então fazer uma proposta para Jacó, que ele trabalhasse 7 anos para poder então casar-se com a sua escolhida. E Jacó, ele faz isso, ele trabalha 7 anos. Quando ele vai na noite de núpcias e na noite da lua de mel, ao ele ir para a sua tenda, e ali, devido a algumas costumes daquela época, né, ele não se bate de frente com o seu sogro, ele aceita aquilo, e ele vai para a sua tenda, e ele tem uma surpresa no outro dia, quando ele se levanta, que a mulher que ele desposou não era Raquel, e sim a irmã dela, chamada Lia. E ele, ao retrucar com o seu sogro aquela situação, ele então é informado pelo seu sogro que ali era um costume, mas nós sabemos ali que era uma questão ali que o Labão estava passando a perna no próprio genro. E ele então fala que para ele se deitar com Raquel e ter ela como esposa, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. E assim ele faz, e então ele consegue casar-se com Raquel depois de 14 anos. E aí vem este fato aqui, que nós vamos entrar agora sobre a questão dos ídolos de Labão. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode perguntar é o que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que substitui o Deus verdadeiro por um falso Deus. É tudo que se coloca no lugar de Deus. Para ser bem franco e para ser bem exato, é tudo aquilo que toma o lugar que deve ser dado a Deus. Isso tomar lugar também está dito na adoração e em diversas situações. Então isso é idolatria. A idolatria, ela consiste também em atribuir status de criador à criatura. Então isto também é idolatria. Então nós já estamos dando uma definição aqui, porque nós vamos
está trabalhando em cima disso, principalmente no terceiro tópico. Então vamos agora para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Ponto primeiro, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Vamos entender aqui algumas coisas. As dificuldades de Jacó até esse momento. Primeiro, como nós dissemos aqui, ele trabalhou 14 anos e trabalhou por uma mulher. Ele não trabalhou por Lia, ele estava trabalhando por Raquel. E ele então, depois de 14 anos, ele consegue se casar com Raquel, a sua amada. Podemos falar dessa forma. E depois disso, nós observamos uma coisa interessante, é que ele não recebe nenhum dote, nenhuma herança, nenhum pagamento, como era o costume daquela época, em que o pai tinha que dar também, né, e ajudar. Nós não observamos em nenhum momento ele ajudando a Jacó e as suas duas mulheres e suas concubinas. Aí nós observamos aqui agora que ele então intenta voltar para a casa do seu pai uma vez. Quando ele faz isso e ele volta sem nada, a Bíblia vai dizer que ele está voltando ali sem nenhuma herança. Nós observamos então que o seu sogro Labão, ele vai atrás de Jacó e ao encontrar com Jacó, depois de uma conversa, ele faz uma proposta para Jacó. E qual seria essa proposta? Que ele poderia fazer e propor ali um salário que ele pagaria. E aí Jacó, neste momento, ele faz então aquela famosa passagem, ele faz uma proposta para o seu sogro, em que ele pudesse somente dar para ele as ovelhas, os cordeiros, todas as criações que saíssem pretas, malhadas e salpicadas. E aquilo para Labão seria então um momento também de poder passar a perna mais uma vez em Jacó. E Jacó, sabendo o costume e o jeito, e nós observamos inclusive uma mensagem tipo subliminar mesmo, por quê? Porque Jacó faz com que aquelas ovelhas elas procriem, observando sempre algumas varas que ele coloca na frente, e devido a isso, elas então começam a ter as suas crias, e são muitas as crias malhadas, pretas e salpicadas que saem. E então, depois de muito tempo, Jacó ele vai se tornando um homem com muitas posses. E ele então agora resolve voltar para a casa do seu pai, tendo em vista o quê? Que o próprio Labão, os seus filhos, não estavam mais aceitando e não estavam tendo uma boa querência para com Jacó naquele local. Por quê? Porque Jacó estava se sobressaindo na questão das ovelhas e estava se tornando, queira ou não queira, um homem famoso ali, né? Um homem poderoso naquele lugar e um homem rico. E eles ali, por causa da competição, eles começam a ter uma malquerência com Jacó. E ele então resolve voltar para a casa do seu pai. Ele volta para a casa, ele conversa com as suas duas esposas, e depois disso ele ele foge, né, sem falar com ninguém, eles fogem. Só que durante essa preparação para sair sem falar com alguém, existe esse caso de que Raquel, ela pega os ídolos do seu próprio pai, chamado Labão, e ele com isso esconde e foge com o seu esposo, né? Mas nós observamos o que vai acontecer logo em seguida. Ponto segundo, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Nós temos que falar aqui sobre esses ídolos domésticos. Eles se chamavam terafins. Como vocês vão ver aí na tela, nós observamos aí os terafins. Eles eram pequenos ídolos, mas eram ídolos para aquelas pessoas ali de muito valor. E eles tinham algumas... esses terafins, segundo a história, eles tinham a função de adivinhação, de ajudar nas plantações, né?
e também tinha a função de proteção para a família. E Raquel, ela furta esses ídolos, e no ponto 2 nós observamos Labão, quando ele vai procurar os seus ídolos, ele não encontra. E nesse momento ele tem um ataque de fúria, podemos falar, porque ele fica abismado nesse momento, não tanto pela fuga, mas também porque não encontrou. E ele ligou agora que os seus ídolos tinham sido levados por Jacó. E isso é o terceiro ponto, onde vai falar que Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Labão, ao alcançar Jacó, chegando ali, ele tem uma discussão com Jacó, aonde ele acusa Jacó de ter furtado, além de ter levado suas filhas, os seus netos, ele agora também acusa Jacó de estar furtando, né, de ter furtado os seus ídolos. E Jacó, então, ele dá autorização para que Labão pudesse procurar em todas as suas bagagens para ver se encontrava esses ídolos, Jacó tendo a certeza de que esses ídolos não estavam ali. Por quê? Porque eram ídolos, eles não adoravam isso aí, Jacó não adorava isso aí. Então, Labão, ele então vai procurar, e quando ele chega na tenda ali de Raquel, ela está sentada em cima da sela do camelo, e ela diz para o pai dela, ela fala: pai, eu não vou me levantar, porque hoje eu estou no costume das mulheres. Ela estava no período menstrual. Certamente não estava. Nós vemos aqui uma primeira mentira de Raquel, a outra mentira também junto com o furto. Ela furtou uma coisa que não era dela. E então ela mentiu aqui, ela mentiu primeiramente para Labão, e não deixou de mentir também nesse momento aqui para o seu próprio esposo, não contando a verdade. Então, nós observamos aí essa situação. E nós podemos já fazer aquela pergunta que nós fizemos no início. Raquel, ela roubou, ela furtou, na realidade, para poder adorar ou por uma outra situação? Então, há três afirmações que nós podemos dizer de comentaristas, que alguns afirmam que Raquel, por ela ter sido criada dentro da casa do seu pai Labão, ela tendo também contato com os ídolos ali, esses terafins, ela tinha medo de que esses terafins eles denunciassem ao eles fugirem. E Labão ficar sabendo que eles que estavam fugindo, o Labão indo até os terafins, eles podiam estar denunciando a localização de Jacó e de Raquel e toda a sua família. Então, a primeira opção, que alguns falam que pode ter sido que Raquel furtou por causa disso, era por uma situação que não deixava de ser a idolatria. Ela acreditava de que os ídolos pudessem falar, dedurar, né? Ali ser usado ali como os ídolos em si, dizer aonde Jacó estava e toda a sua família. A segunda opção que nós temos é de que Raquel, ela furtou aquilo ali. Por quê? Porque até esse momento o seu pai não tinha dado dote, não tinha dado herança, nem para ela e nem para a sua irmã Lia. Então, essa é uma das razões de que ela levou esses terafins como algo, como herança, que não deixa de ser errado, levar ídolos por causa disso, porque os terafins, eles eram de muito valor para as pessoas daquela época. E a terceira e última opção é a razão de idolatria. Ela levou para adorar. Bom, a única opção mais razoável que nós podemos observar e que é retratada pelo pastor Elienay Cabral é de que ela levou esses terafins por causa da herança que Labão não tinha dado para ela e nem para a sua irmã Lia. Então, eis aí
a razão de ela ter levado e ter furtado esses ídolos. Mas, de qualquer maneira, as três opções, seja por deduração, né, desses ídolos, então se fosse isso, ela acreditava que eles existiam. Então, seria um tipo de idolatria. E a segunda opção, levar ídolos por causa da herança, ela incorreu aqui na questão do furto. E em terceiro lugar, para adorar, mais uma vez está a questão aqui da idolatria. O que não podemos, e Deus não tolera, com certeza Jacó já tinha falado isso para Raquel, mas se foi por essas opções, todas as três opções estão erradas. Uma coisa que a gente pode notar aqui, nesse caso também, é de que idolatria e mentira andam sempre juntos. Então, quando se pratica idolatria, a mentira está de mão dada junto com ela, porque a própria idolatria, ela já se constitui em mentira. E nós podemos estar agora perguntando também, onde foi que nasceu a idolatria? Irmãos, temos uma clara evidência de que a idolatria nesse mundo nasceu lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher, ao invés de adorar a Deus, ao invés de dar ouvidos ao que Deus tinha falado, eles então chegam-se perto de uma serpente, e que era o próprio inimigo, o próprio diabo, e eles então prestam atenção, conversam com aquilo ali, tiram a atenção deles e colocam a atenção deles que deveria ser para Deus e coloca em um outro objeto, em uma outra coisa, e eles, além de tudo isso, eles ouvem orientações desse ser. E qual era a orientação da serpente? A orientação e o que a serpente chega para eles, ele chega a um absurdo de dizer que Deus estava mentindo para Adão e Eva. Ou seja, a serpente chegou mentindo, dizendo que Deus tinha mentido para eles. E eles caem na lábia dessa serpente, do diabo. Então nós observamos que a primeira idolatria, ela nasce, a primeira idolatria aqui na terra, porque há uma outra concepção sobre a questão dos anjos que foram lançados e seguiram a serpente, como diz a palavra de Deus, que certamente eles também deixaram de adorar a Deus e adoraram ao diabo, e foram lançados do céu à terra. Bom, mas isso aí é uma outra situação. Então, na terra, a primeira idolatria, nós podemos dizer com toda convicção que ela aconteceu no Jardim do Éden, né? Então, nós observamos que mentira e idolatria, elas duas andam juntas, né? E a própria palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 25, diz lá, falando também, né, sobre a situação do homem em si, aonde amaram mais a criatura do que ao Criador e mudaram a verdade de Deus em mentira. Então nós observamos ali também duas palavras ali: adoraram mais a criatura, né, serviram mais a criatura, deram crédito mais à criatura do que ao Criador, e mudaram a verdade de Deus em mentira. E isso é idolatria. E também, né, nós observamos no caso de Mica, que nós vamos estudar agora no próximo tópico, que Mica também, a vida dele em si, estava também, ele estava abraçado com a mentira, que nós vamos observar agora no segundo tópico. Segundo tópico, um santuário de deuses na casa de Mica. Agora nós vamos para uma outra situação, que lá no livro de Juízes, e esse texto que foi lido sobre a história de Mica, todos os comentaristas que você vai pegar para poder estudar, todos os historiadores, eles não chegam a uma conclusão exata da época em que viveu Mica.
Então alguns colocam que ele viveu antes de Sansão. Alguns colocam que ele viveu muito antes, mas está colocado essa passagem e essa história para que nós venhamos nos exemplar também, para não incorrer no mesmo problema. Então, o que estava acontecendo? Basicamente era isso. Existia um homem chamado Mica, ele era uma efraimita, e a Bíblia vai dizer que ele furta 1.100 peças de pratas da sua mãe, e a sua mãe, ao ficar sabendo de que alguém tinha furtado essas pratas, olha, novamente a questão do furto, a questão da mentira e a questão da idolatria juntas, né? E quando a mãe dele fica sabendo de que alguém furtou essas moedas, esse dinheiro dela, ela então começa agora a lançar maldições. E aquelas maldições ali era justamente para aquele que tinha furtado aquilo. Então Mica, ao saber daquelas maldições e sendo um homem também muito fanático nesse ponto, né, muito idólatra e com toda certeza temeroso por causa dessas situações, né, ele resolve chegar para sua mãe e dizer para ela que aquelas peças foi ele que tinha pego, mas ele estava devolvendo todo aquele dinheiro. E ela então, ao invés de corrigir ele, ela pega e usa o nome de Deus em vão e diz: bendito és tu, meu filho, que és do Senhor. Então ela nesse momento, ela atribui aquela situação, um furto, ela não corrige, e para piorar a situação, ela ainda diz: olha, você está devolvendo? Eu vou usar uma parte desse dinheiro para construir um ídolo para você e para a sua casa. E a casa de Mica era uma casa onde tinha muitos e muitos ídolos. Então, primeiro ponto, a idolatria e o caráter antiético de Mica, né? Ainda que ele tivesse um nome que honrava e louvava ao nome de Deus, ele não se dá conta disso e ele resolve praticar aqui uma das piores afrontas contra Deus, que é a idolatria. O nome de Mica significa quem é como Jeová, quem é como Yahvé, quem é como o Senhor. Então, ele estava totalmente embrenhado na idolatria local, e a Bíblia vai dizer claramente, lá no Salmo 42, versículo 7, lá diz que um abismo, ele chama sempre um outro abismo. Então, se a pessoa não se exemplar, um abismo sempre vai chamar o outro. Ou seja, se a minha idolatria ela é com coisas pequenas, ela vai ser com toda certeza daqui a alguns tempos com coisas grandes. Por quê? Porque a minha mente está cauterizada. Então, não foi muito difícil ele se enveredar pelo caminho do furto também e achar que o furto seria uma coisa normal. Por isso que nós podemos juntar com Raquel também, e se ela praticou aquilo por causa da idolatria, para pegar aquilo ali para poder adorar, novamente nós observamos que furto e idolatria também são coisas que vão estar ligadas nessas duas situações. Segundo ponto, a abominação de Mica. Então, Mica, nós podemos observar que ele é um exemplo clássico de como muitos hoje, né, querem dividir a sua casa, a sua vida, entre Deus e outros deuses. Então, a Bíblia vai dizer claramente que Deus ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o próprio Deus vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, Deus ele não aceita ser dividido com ninguém. Ou nós somos completamente dele, ou nós não somos. Então, e aí nós perguntamos, então, aonde é que nasce
a idolatria? Aonde nasce a idolatria? Então, uma pergunta bem fácil, através do que já foi falado e que nós estamos observando, a idolatria ela nasce no coração do homem. E nós temos um texto interessante que está em Ezequiel, né? Ezequiel, ele vai falar, né? Ele vai falar: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Então, olha o próprio Deus colocando aqui que o homem que fosse erguer um ídolo não era na sua casa, era no seu coração. A idolatria, ela nasce primeiramente dentro do coração. O próprio Jesus Cristo diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios e etc. Tudo isso nasce de dentro do coração. Então, o nosso coração está dominado por quem? Isso vai responder se nós servimos a Deus ou se nós servimos aos ídolos. Terceiro ponto, Mica tinha uma casa de deuses. A casa de Mica estava ali dominada por esses deuses e era chamado de ídolos domésticos, né? Ele estava cego, pois a idolatria ela cega as pessoas, né? A própria Bíblia vai dizer, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer dessa forma: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós observamos que a idolatria ela cega, e este homem ele estava completamente cego. E esse texto foi colocado como instrução para que, mesmo tendo Deus na nossa vida, se nós não vigiarmos, nós podemos um dia estar dividindo Deus, ou querendo dividir Deus com outros ídolos. E nós vamos falar agora quais são esses ídolos no terceiro tópico. Terceiro tópico, a idolatria dentro dos lares. Agora vamos trazer para os nossos dias. Primeiro ponto, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Hoje, qualquer coisa ou pessoa pode se tornar um ídolo dentro de nossa casa ou família. Só basta que isso aconteça o quê? Só basta que isso tome o lugar de adoração, de louvor, né, de atenção, de veneração, né, que deve ser dado totalmente a Deus. Então, quando uma pessoa ela troca o lugar que deve ser dado para Deus e coloca uma outra coisa ou uma outra pessoa, isso já se tornou um ídolo. Então aqui pode ser, como nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, né, no próximo ponto, que pode se tornar inclusive um celular, pode se tornar uma programação, pode se tornar os meios de comunicação, mas também pode se tornar, né, pode ser colocado como ídolos os filhos. Há pessoas que idolatram os filhos, há maridos que idolatram as esposas, há esposas que idolatram os seus esposos, há homens, há mulheres que idolatram os seus objetos, como carro, como joias, como tudo que tem dentro de casa, seus objetos, suas vasilhas, seus isso, seus aquilos. Então, tudo isso que toma o lugar de Deus, que tira o lugar de Deus, isso pode e deve ser considerado como ídolos dentro da nossa casa. Ponto 2. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Então, o meio de identificarmos é muito fácil. Nós temos que fazer uma pergunta de um texto que está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 16 e o 17. Lá vai dizer sobre a concupiscência da carne.
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, aquilo que eu estou tendo, aquilo que eu estou vendo é concupiscência dos olhos? Aquilo está tirando a glória de Deus? Aquilo está fazendo com que Deus não venha ser exaltado na minha vida? Então, isto é um ídolo. Também a concupiscência da carne. Nós observamos que tudo aquilo que faz com que a nossa carne que eu estou falando aqui é o nosso lado pecaminoso, o nosso lado carnal, a nossa herança adâmica. Tudo que faz esse lado ficar feliz, ficar alegre, né? Ter esse momento de prazer terreno aqui, que não sendo uma coisa de Deus, é um ídolo. E a soberba da vida. Soberba da vida é tudo aquilo que nós colocamos como aventura, como aquilo que eu posso conseguir. Aqui nós colocamos como a busca pelas riquezas, né? A busca pelo sucesso, a busca por tudo aquilo. Então, se isso que eu estou fazendo vai me afastar de Deus, vai diminuir Deus na minha vida, isso também é, com toda certeza, um ídolo. Jesus, na tentação, nós observamos que ele foi tentado nessas três áreas. Ele foi tentado na comida, né? O próprio inimigo faz essa proposta para ele ali, para ele poder transformar aquelas pedras em pães. Ele também, e isso aqui nós observamos, que a concupiscência da carne, né? Nós observamos a concupiscência dos olhos, quando ele leva ele e mostra todas as riquezas, as corrupções desse mundo, as riquezas, né, deste mundo, e oferece para ele. E aqui ele usou a concupiscência dos olhos. E por fim, ele vai usar a soberba da vida. Ele coloca Jesus ali em cima de um pináculo do templo e diz para Jesus se lançar. Por quê? Porque quando ele se lançasse ali, ele não iria machucar. Primeiro porque os anjos estariam levitando ele no ar, e ao mesmo tempo ele também seria recebido por todo Israel como um homem com poderes, como um super-homem, como um homem com grandes poderes. E Jesus, ele venceu todas essas áreas. Ele não quis se dobrar, ele não quis idolatrar, ele não quis tirar a glória e a vontade que era de Deus para trocar pela vontade e dar glória, mesmo que fosse momentânea, ao inimigo das nossas almas. Terceiro tópico, terceiro ponto, melhor dizendo, precisamos reagir contra os inimigos da família. A Igreja do Senhor, a Igreja do Senhor Jesus, essa igreja que verdadeiramente adora ao Senhor, tem como ser o diferencial nesse momento que nós estamos vivendo na face da terra. E nós estamos aqui justamente para ser esse diferencial. Nós temos como adorar somente a Deus. Preste atenção numa coisa: nós não podemos adorar pastor, nós não podemos adorar a igreja, nós não podemos colocar nossa igreja como a única certa, não, de maneira nenhuma. O único certo é Jesus Cristo na nossa vida, que morreu por todos nós. Nós não podemos nós não podemos dizer que a nossa igreja ela é a única certa, porque nós podemos estar incorrendo num erro de idolatria da nossa igreja, do local aonde nós estamos habitando. Então, se um irmão ou uma irmã adora pastor, coloca pastor acima de Deus como um ser, né, de funções ou de aptidões sobrenaturais, e isso faz com que aquela pessoa seja destacada como um ser sobrenatural, cuidado com isso, pode estar acontecendo uma idolatria de homens também. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando então esta lição, uma lição que trata sobre a idolatria. Eu aproveito, não falei no início, mas eu gostaria que você pudesse curtir o nosso canal, se inscrever neste canal e também compartilhar. Vou deixar nas descrições a lição sobre idolatria, sobre os ídolos na família. Eu vou deixar em PowerPoint. O PowerPoint que eu estou fazendo é um PowerPoint animado.
né? Não é aquele PowerPoint em PDF que, né, você passa a página toda. Ele é animado, aonde fica muito melhor de estar ministrando as suas aulas. Eu me despeço, esperando vocês na próxima videoaula. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.